hermanos e irmãs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente pra gente, para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, hoje a gente vai falar de um tema bem delicado, a diferença entre estar com a vibração mais elevada e depressão, estados depressivos. Antes, eu só vou me apresentar aqui para quem está chegando aqui agora, nesse momento do tempo, né? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen. Eu estou nesse momento do tempo Fernanda Tollen, terapeuta energética. Hoje eu trabalho com o meu próprio método, que é um método canalizado, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Muitas vezes a gente passa por processos de cura muito acentuados, passa por neias, que a gente chama, que é uma noite escura da alma, que é um estado vibracional muito baixo, fisicamente falando, traz muito esse contexto desses estados mais depressivos ou de uma própria depressão em si, diagnosticada, né, por um profissional qualificado. Quando a gente vai passando por esses processos de cura, vai elevando vibração, a gente traz a ideia de que, estando com a vibração já elevada, com a consciência mais expandida, que não tem como mais entrarmos, né, nesses estados depressivos ou desenvolvermos, de fato, uma depressão. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre este rolê, que é um rolê que é muito sério, tá? Então eu espero que eu possa passar para vocês toda a minha perspectiva com muita cautela e com muito respeito. Quero deixar bem frisado aqui, tá? Que toda a perspectiva que eu venho trazendo aqui nesse vídeo, como em todos os outros vídeos meus aqui do canal, é uma perspectiva energética, espiritual. Não é uma perspectiva de um profissional qualificado, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, um psiquiatra, que eu não tenho esta formação para falar sobre o assunto por essa perspectiva, tá? Então eu vou trazer uma perspectiva energética espiritual da questão, que é o seguinte: tenho algumas entes, né, e informações mesmo, experiências, de processos muito profundos de cura. Dentro de um quadro energético, espiritual, tem muitas questões mentais, síndrome do pânico às vezes, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, frisando mais uma vez, falando pela perspectiva energética espiritual, tá bom? Tem muitos casos que a gente fazendo um tratamento energético espiritual tem uma grande melhora no quadro desse paciente, dessa cliente, né? E, naturalmente, os processos de cura não são processos fáceis, sabemos bem. Às vezes são simples, mas não são fáceis, porque pegam em lugares nossos muito enraizados de muita dor. Então, muitas vezes a gente acessa vidas passadas, paralelas, futuras, enfim. Muitas vezes a gente vai na criança interior, na adolescente interior. Cada caso é um caso para a gente entender qual o contexto, né, daquilo. Mas, por exemplo, falando de bipolaridade, muitas vezes, acessando vidas passadas, são vidas que estão ali, de uma certa forma, distorcidas e interferindo muito na atual. Então, assim, a gente tem um processo onde todas essas vidas, falo muito disso em outros vídeos meus aqui, né? Se você é novo, nova, primeiro vídeo que você está assistindo, sugiro que você assista os outros vídeos aqui do canal para você entender um pouco mais sobre essa perspectiva que eu trago. Então, eu sempre falo, dou o exemplo da mãozinha, né? Que o que você realmente é, né? É o centro aqui, é a palma da mão. E você está aqui, personalidade encarnada. Então, o que eu sou realmente está aqui. Fernanda está aqui, uma pontinha encarnada, que é o que a gente chama de personalidade. Mas já fui Maria, José, Antônio, Vitória, enfim. Todas essas personalidades que a gente chama, que são outras vidas, vão emanando tanto traumas quanto experiências positivas para essa alma aqui, contribuindo para a evolução dessa alma. E, naturalmente, isso aqui também vai chegando nas outras personalidades. Então há uma troca energética constante de todas essas projeções de vidas, que tudo está enraizado naquela alma. Então, muitas vezes, em processos de bipolaridade ou esquizofrenia, por exemplo, personalidades de outras vidas vêm vindo à frente, né, interferindo, intercalando
com essa vida atual e causando, né, essa dissociação de personalidades ali. E quando a gente fala de depressão, também pode estar enraizado em outras vidas, como pode também estar enraizado na criança interior ou adolescente interior. Como eu disse, cada caso é um caso. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o quadro depressivo, porque quando a gente entra num processo de despertar espiritual, né, seja dinâmica de chamas gêmeas ou qualquer outro processo, perder um ente querido, passar por um trauma muito grande, ou uma cirurgia, experiência de quase morte, enfim. Todos são ativações, digamos assim, de um grande despertar espiritual. E quando a gente entra num grande despertar espiritual, naturalmente a gente passa por um processo que a gente chama de neia, que é a noite escura da alma. A neia é um estado vibracional muito baixo, que é como se fosse o fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço, que é quando a gente acha que não tem mais como subir. Só que, por que precisa de fato acontecer isso? Para que a gente chegue no fundo, enxergue realmente quem somos, não quem estamos. Quem somos, o que viemos fazer aqui, aí a gente entende também quem estamos neste momento, que vai integrar no quem somos, para poder pegar aquele impulso da mola do fundo do poço e emergir novamente. Com isso, no processo de curas, a gente vai elevando vibração, elevando vibração, elevando vibração, elevando vibração. A cada escala, né, que a gente chama, subiu uma oitava, subiu uma oitava, subiu uma oitava. Por quê? À medida que a gente vai elevando grandes frequências energéticas, vamos dizer assim, a gente vai expandindo a nossa consciência e vai ampliando a nossa percepção de realidade. Então é como se a gente antes fosse tipo aqueles borrinhos de carga, sabe? Que usa aquele negócio assim, ó, quando sei o nome. Então a gente só enxerga aqui. À medida que a gente vai expandindo, a gente vai elevando a vibração, a gente vai expandindo a consciência, isso aqui vai saindo. Isso aqui vai saindo, a perspectiva vai ficando imensa. E a gente vai conseguindo ver de fato o que é a realidade. Quem somos, quem estamos, o sistema de crenças que a gente normalmente está embutido, o sistema da Matrix, normalmente do qual estamos embutido, e a gente vai retomando a nossa própria liberdade para sermos quem somos e expressarmos o que viemos fazer aqui, de fato, nesse momento do tempo. E quando a gente vai expandindo a consciência, elevando a vibração, a gente já está vibrando aqui em hertz, né? Em boves, em hertz, enfim. E a gente começa a co-criar e se conectar com realidades com frequências mais altas. Quanto mais alta a frequência, menos dor, menos sofrimento. Por quê? Quanto mais alta a frequência, mais a gente se liga à nossa essência e se distancia do nosso ego. Na verdade, a gente faz uma inversão, né, de valores, de ego e essência ali. A essência normalmente está atrás, né, o ego sempre sobressaindo, 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 dor, sofrimento, irritação, falta das coisas, enfim, escassez, enfim. E aí quando a gente vai elevando a consciência, expandindo a consciência, vai elevando a vibração do nosso corpo de luz de fato, a gente começa a experienciar essa outra realidade mais abundante, em todos os sentidos. Saúde, amor, família, dinheiro, profissional, tudo. E, naturalmente, a essência vai vindo à frente e a gente vai conseguindo se reconectar com essa essência de uma forma mais direta, né? Porque o ego, ele se integra na essência, não há separação aqui. Ele se integra na essência e, naturalmente, a gente fica com esse canalzinho aqui, ó, direto. Então, a vida fica muito mais abundante, né, em todos os sentidos, a cocriação, enfim, felicidade. Não é que você não vá ter os seus desafios, porque estamos numa experiência humana aqui e vamos ter desafios até o momento do nosso desencarne, né? Mas a gente já tem uma consciência muito mais expandida, a gente está com uma conexão direta com a nossa consciência, que é quem realmente somos. Então, fica muito mais fácil de lidar com todas as situações. Com todo esse rolê, a gente normalmente tem a falsa sensação de como eu estou com a minha consciência bem expandida, minha vibração bem elevada, não tem como eu entrar numa depressão ou num estado depressivo novamente. E aí que é ler do engano. Por quê? Isso não quer dizer que você não vá passar por momentos desafiadores, que você não vá abrir brechas para que energias
mais pesadas ou densas entre no seu campo novamente. Por quê? Você está vibrando aqui, ok. Às vezes acontece uma coisinha boba, gente. Uma coisinha boba que você já fica chateado com aquela coisinha boba. Pronto, abriu brecha no campo. Abriu brecha no campo, se você não cuidar, não limpar esse campo e elevar novamente a vibração, naturalmente começa a chegar várias outras energias que estão ressoando com aquela mesma que você está vibrando naquele momento e naturalmente vai abaixar a sua vibração. Vai voltar a sua consciência, né, para uma forma mais fechada? Não. A consciência, uma vez expandida, nunca mais se volta para o tamanho inicial, tá? Então, assim, isso aí não precisa preocupar. Mas isso não quer dizer que você não vá passar por um processo de cura, um momento na sua jornada de curas muito desafiador e que, de alguma forma, o seu corpo físico, de fato, precise de um auxílio, de uma ajuda. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente precisa sim de um auxílio físico, né? Então, às vezes a gente precisa sim de um medicamento que nos auxilie, às vezes a gente precisa sim de um fitoterápico, de uma erva, enfim, de alguma ferramenta que possa auxiliar o físico enquanto você está trabalhando o energético, espiritual e emocional. Lembrando sempre, isso aqui é um corpo somático. Qualquer doença, qualquer cura, isso aqui é o ponto final dela. Começa sempre no seu corpo astral, seu corpo emocional, que vem das outras camadas mal resolvidas. Quando a gente fala pela perspectiva do homem setenário, né, que é uma perspectiva que eu sigo muito, que é a integração dos nossos 7 corpos que formam o nosso corpo de luz, o nosso sistema energético, o nosso agregado espiritual, que eu chamo tanto. O que acontece? São 7 corpos, né? A gente começa lá em cima pelo átmico, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral ou emocional, que a gente chama também, né? Corpo etérico, duplo etérico, que também é o nosso perispírito, e corpo físico. Tá? Então, normalmente, o nosso corpo búdico, que é lá, tá lá em cima, nosso corpo búdico tem a função de quê? Lá é o arquivo de todas as vidas, de todas as experiências que aquela alma já viveu. Então, normalmente, tudo que está mal resolvido naquela alma, todo bloqueio, densidade, é reenviado para o búdico. O búdico faz a análise do que dá para poder ser resolvido e envia para as vidas certas, experiências certas, para aquela energia ser revivida e ser resolvida e ressignificada, tá? Então, do búdico, desce para o mental superior, para o mental inferior, chega no corpo astral. O corpo astral é exatamente como o nosso corpo físico aqui, inclusive com todos os órgãos, porém no plano etérico. Então, qualquer doença se instala primeiro onde? Corpo astral. Qualquer cura vem de onde? Corpo astral. E aí, somatiza no corpo físico. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de doença, né, seja física aqui, ou mental, emocional, tá ali nessas camadas. Então, a gente eleva a vibração, ok, estamos vivendo com uma consciência expandida, numa frequência mais elevada, cocriando uma realidade, né, diferente do que a gente cocriava lá atrás, antes do processo evolutivo. Porém, não é porque estamos com a frequência tão elevada, com a consciência tão expandida, que não vai acontecer, né, de fatalmente entrarmos em depressão ou termos estados depressivos. Então a gente tem que cuidar, sim, porque às vezes o próprio processo de curas é tão pesado que leva a gente para esse estado, tá? Naturalmente. Para que a gente olhe para isso com amor, com acolhimento. E aí o que acontece, gente? Muitas questões estão enraizadas em outras vidas. Então, naturalmente, você aqui nesse momento do tempo elevou sua vibração, está com um estado de consciência muito mais expandido, né? Mas outras vidas podem estar ressoando nesta aqui nesse momento do tempo e trazendo esse quadro depressivo. A gente está vivendo uma transição planetária e cada vez as energias estão se instalando de uma forma mais rápida, né? Então, a gente vive de uma forma o quê? As experiências acontecem de uma forma espiralada, né? Não é linear. Às vezes, quando a gente fala vida passada, vida futura, a gente coloca essa imagem linear, mas é só para que o cérebro consiga associar.
porque na verdade tudo está acontecendo em espiral. E naturalmente é como se esse espiral estivesse se juntando ali. Então todas essas vidas bifurcadas estão se juntando numa só. Então às vezes você está num processo com uma consciência super expandida e tem alguma interferência de alguma outra vida, né? Que essa outra personalidade pode estar num processo depressivo ou enfim, alguma questão muito acentuada, muito forte, e que está ressoando para você nesse momento. Então você para e fala, gente, tô com a consciência expandida, com a vibração elevada, como que, né, eu tô num quadro depressivo nesse momento, sabe? Então, naturalmente, pode ser que esteja numa outra vida interferindo nessa aqui atual. Muito importante que a gente não rejeite a doença, tá? Então a gente olhe com amor, com acolhimento, porque você rejeitando a doença, você está rejeitando você. Você rejeitando você está piorando o quadro. Então, a partir do momento que você olha com amor, com acolhimento, reconhece, né? Você começa um processo de curas. E aí você trabalha nos campos energéticos, espirituais e também no campo físico, para poder te auxiliar aí de uma forma mais leve, mais harmônica. Então é isso, trouxe aqui mais uma vez frisando aqui a minha perspectiva energética espiritual sobre o assunto. Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta, tá? Então, estou terapeuta energética neste momento do tempo, então eu trago esta perspectiva. Se você tem sentido qualquer sintoma, enfim, procure um profissional qualificado para fazer esse tratamento no físico, tá? Indico que você procure um profissional qualificado, tá bom? E se você sente que já faz um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo e ainda, né, não trabalhou sobre essa perspectiva energética e espiritual, convido você a conhecer as nossas sessões de autocura estelar, que pode te auxiliar muito dentro do seu processo. É isso, peço que você curta esse vídeo, compartilhe se tiver feito sentido aí dentro, né? Deixe seu comentário, conta aqui como é para você, se você já passou por algum quadro nesse sentido, se a terapia energética já te auxiliou de alguma forma, se você nunca testou, se você quer testar. Então, assim, peço com todo o coração que você deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande. Até a próxima.